O início do fim. Em algum momento de um remoto passado, em qualquer lugar desse planeta azul, um Homo sapiens olhou para o céu deslumbrado. Ele não entendia os motivos ou mecanismos que faziam aquela enorme bola de fogo se apagar todas as noites. Não compreendia a escuridão da noite e temia por sua vida, pois predadores noturnos estavam à espreita, a fim de saciar a fome, propagando a cruel e notória lei de uma natureza onde um ser devora outro ser. Percebia atônito que seres iguais morriam de forma inexplicável ao serem picados por insetos ou mordidos por animais. Impassível, não possuía medicamentos para amainar suas dores ou debelar suas febres. Talvez por desespero, talvez porque era só isso que pudesse fazer, entregou seus temores a algo maior. Esse ser deveria necessariamente ter poderes que ele não possuía. Explicaria tudo o que ele mesmo não conseguia. Controlaria o clima, a cura e a morte. Influenciaria positiva ou negativamente em sua vida, dependendo de como fosse homenageado. O homem antigo não possuía alternativas. Está desculpado. Mas e o moderno? Será que possui justificativas para a crença infundada? Será que para os fundamentalistas houve grandes mudanças desde seus primórdios? Hoje entendemos por que o sol se põe. Observamos que existem micro-organismos capazes de ceifarem nossas vidas, mas também possuímos remédios que os combatem. Será que ainda precisamos de um álibi divino para explicar o que não explicamos? O que fazer com esse algo maior? Por que tem tanta gente que ainda precisa dele? É claro que um leque de possibilidades se abre quando fazemos essa pergunta. Fraqueza, insegurança, medo, solidão. Tudo isso serve de explicação. Mas existe uma coisa que não serve: o fato dele ser real. Não existe verdade em qualquer Deus. Desde a pré-história até agora, ele nunca apareceu. Desde nossos irmãos do passado até agora, muitos deuses nasceram e um incontável número deles morreu. Mas nenhum jamais se apresentou e nenhuma de suas mitologias se confirmou. O que fez o homem então? Começou a contar com ele com seus polegares opositores. Criou roupas para suportar as intempéries, construiu edificações para que a noite fosse mais suportável, desenvolveu ungüentos, percebeu propriedades de esterilização e cauterização com fogo. Mesmo que ainda não entendesse o processo por completo, assistia aos efeitos, comprovava a eficácia. Isso fazia diferença. Alguns raros homens já questionavam a necessidade das divindades, pois notavam que as orações só funcionavam com seus remédios e procedimentos. Isso começava a incomodar aqueles que se diziam representantes de tais divindades. Hereges foram então torturados e queimados. Descrentes tinham seus corpos imolados. O status quo divino precisava ser perpetuado a qualquer preço. E assim é até hoje. Muita coisa mudou de lá para cá, mas não no mundo todo. Por incrível que pareça, milhares de anos depois, ainda existem pessoas assassinadas em nome de Deus ao redor do globo. Ainda são inúmeras as guerras para se espalhar a palavra, para se determinar qual é a entidade sobrenatural que possui a maior piroca. O problema é que quem paga o preço é a humanidade. Quem perece são os homens. No entanto, uma chama se acende, se espalha. Mesmo em países de absoluta maioria religiosa, como o Brasil e os Estados Unidos, o ateísmo ganha força, vence preconceitos, chuta bundas. Ele não oferece prêmios e nem te pune, não te cura e nem te mata, mas tem uma vantagem, e é uma enorme vantagem. Ele faz sentido. É evidente que ao abraçá-lo ainda hoje, você poderá ser visto com desprezo e ódio por alguns. Lembro que há muito tempo, a igreja, que deveria ser a propagadora do amor divino aqui na terra, os matava com requintes de sadismo e crueldade. Deus não gosta de oposição, odeia que duvidem dele.
Podem matar, estuprar, roubar e mentir e serão perdoados, mas duvidar dele, jamais. E é justamente por isso que o ateísmo vai prevalecer. Sua natureza desafiadora, sua busca pela verdade, seu condão racional, seu arrimo científico, sua alma cética são inexpugnáveis. Os ateus durante os séculos foram transformados em párias, calados com fogueiras, desmembrados em masmorras, apedrejados a centenas, e de nada adiantou. Quando é que os religiosos se darão conta de que foram derrotados? Sei que nunca foram apegados à realidade, isso é fato. Mas quando será que a ficha vai cair? Ao redor do mundo, a religião está sendo esquecida de forma indiscutível. Se você acha que não, lembro que isso já é realidade em uma gama de países no mundo desenvolvido. Suécia, Japão, Holanda, Bélgica, Canadá, Austrália, Noruega, Dinamarca, Reino Unido, Japão. São nações que, mesmo à revelia da crença em Deus, possuem sociedades consideradas como as mais saudáveis segundo o Relatório de Desenvolvimento Humano das Nações Unidas. Seus índices de expectativa de vida, alfabetização, nível educacional, renda per capita, taxa de homicídios, igualdade entre os sexos estão entre os melhores em todo o mundo. E fizeram tudo isso sem Deus. Mas o que será que podemos dizer de nações religiosas? Seria lógico entender que Deus as beneficiaria ou protegeria de alguma forma, não? Pois parece que não. Ou vocês acham que os países africanos e do Oriente Médio possuem o mesmo sucesso? Deem uma procurada. O que será que houve com Deus? Não ajuda? É difícil ajudar se não existe, não é mesmo? É claro que alguém desavisado irá citar os Estados Unidos, poderosa nação religiosa. Mas então, deixe-me informar algo. Os Estados Unidos é o único país entre as democracias ricas que podemos considerar eminentemente religioso, mas é o que mais sofre com gravidez adolescente, aborto, mortalidade infantil e absurdos índices de homicídio. E isso se nota também dentro do próprio país. Os estados mais religiosos do meio oeste e do sul comandam tais números negativos, em contraste com os estados mais secularistas. Ora, percebem que a atuação divina guarda características no mínimo curiosas? No Brasil, as coisas parecem também estar mudando aos poucos. A população se une para lutar pelo que está consignado em sua Constituição, se movimentando para garantir um país laico. A bancada evangélica, cada vez mais, é vista como um manancial de atraso e burrice. Seus membros são lembrados como figuras caricatas e descompromissadas com o progresso e a razão. A justiça, por sua vez, consigna derrotas aos religiosos a todo momento. O mundo gira e caminha para frente. Não poderia ser diferente. É claro que existe uma resistência feroz. A guerra não será vencida facilmente, mas seus nécios articulistas, viúvos de um mundo medieval onde a igreja mandava e desmandava, jazem na UTI. Seus apologistas monárquicos se unem em propostas de negativação e sinalização de vídeos de conteúdo ateísta nos meios de comunicação mais democráticos da internet. A fundamentalista nobreza paraense agora vive à base de medicação anti-alucinógena sem sair do quarto. A única coisa boa que seu discurso esquizoide traz é risos. O desespero bate às suas portas de tais funâmbulos, lhes lembrando a cada segundo que o mundo mudou e que precisam lidar com isso ou serão tratados com o mesmo escárnio que suas instituições ofereceram aos infiéis por milhares de anos. Esses mesmos senhores feudais agora se agarram à filosofia como a uma tábua de salvação e a estupram impiedosamente, a desrespeitam, a manipulam, a distorcem. Vale tudo, afinal para eles sempre valeu. Nesse processo de apego ao que não se pode saber, copulam com o metafísico e gozam em uma orgia com o transcendental. No final, após o sexo subjetivo, lhes resta o inevitável: lidar com a realidade. E o pior, se darem conta de que a parte subjetiva da realidade não existe. O que existe é a forma como nós percebemos a realidade. O mundo em si é totalmente objetivo. É neste mundo objetivo em que as pessoas sofrem, ficam doentes, pagam contas e precisam de ajuda. É nesse mundo objetivo, o único que importa, que precisamos viver e cuidar.
É nesse mundo objetivo em que as promessas divinas oriundas de um mundo subjetivo não se cumprem, que as consequências de tais promessas trazem dor, pois já passou da hora de dizer: foda-se o metafísico, quero remédios para quem precisa, quero médicos, físicos, biólogos e engenheiros. Mas e os teólogos? Para mim, são o suprassumo da inutilidade. Fizeram o que pela humanidade? A Inquisição? Que ardam em seus infernos de mentira. Destarte, saibam que o ateísmo chegou para ficar. Apertem as cintas de silício em suas coxas, mas aceitem isso. Sei que isso rasga vocês fanáticos por dentro, vez que ao encontrar um ateu pela frente, vocês são imediatamente chamados à porra da realidade. Mas o tempo do cala-boca acabou. Entretanto, deixo aqui uma sugestão. Peçam ao seu Deus que nos cale, já que vocês mesmos não conseguiram e não vão conseguir. Nós, ateus, o desafiamos mais uma vez. Do alto de sua onisciência, ele certamente saberá onde nos encontrar. Texto de H.P. Charles.